Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Queridos, eu sou Celso Deretti e estamos na Igreja Matriz São Sebastião, aqui em Balneário Camboriú, nossa vigília de adoração. Realizamos sempre às sextas-feiras, das 8 à meia-noite, durante o período da Quaresma. Tá bem? Iniciamos com a Santa Missa e agora estamos no momento da pregação da palavra. E o tema da pregação de hoje, eu quero falar sobre o amor de Deus. Eu vou tomar o texto de João, capítulo 3, versículos de 16 até o 18. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos de 16 até o 18. Esse versículo, João 3,16, ele é o versículo possivelmente mais citado, mais pregado, mais mencionado no mundo inteiro. Nós vamos ler agora, mas vamos começar então João 16. Diz o seguinte: com efeito, isto é Jesus falando, Jesus em diálogo com Nicodemos. E Jesus disse para Nicodemos: com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que Ele deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Esta é a palavra de nossa salvação. Mas a palavra-chave aqui para nós é vida eterna. Por qual razão Jesus ele deixa o seu trono de glória no céu? Por qual razão ele se humilha, nasce numa manjedoura em meio aos animais? Por qual razão ele tem que fugir para o Egito? Por qual razão ele é incompreendido, ele é caluniado, é chamado de Beuzebu, ele é traído por um dos seus discípulos? Por qual razão ele é julgado injustamente, condenado injustamente, flagelado, executado da maneira mais vergonhosa, mais terrível, que é a morte de cruz? Por qual razão? Para nos dar a vida eterna. A vida eterna. Tudo isso está dentro do que a gente conhece como plano de salvação. Ok? Por exemplo, quando, não sei se vocês lembram, mas volta e meia, aí o pessoal que trabalha em mina, por exemplo, mina de extração de carvão ou de qualquer outra coisa, de vez em quando eles ficam presos da mina, não é verdade? Já ouviu isso? Aí o que é feito? É feito um plano de resgate. Então o pessoal estuda, o que vamos fazer? Vamos cavar aqui um túnel paralelo. Quer dizer, é feito todo um plano de salvação, para salvar aqueles mineiros, para fazer um resgate, resgatá-los com vida. Essa é a meta, né? Não é resgatá-los mortos, mas resgatá-los com
com vida. E aí que está, irmãos. Veja, Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aí nós vamos entender, olha, como é que Deus decide criar um plano de salvação? Ora, porque houve um problema. Houve um problema, esse problema nós conhecemos, que é o pecado original. Quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles desobedecem a Deus, eles caem na loucura de duvidar de Deus, suspeitar de Deus e dar ouvidos à voz do pai da mentira. Aquilo que Deus advertira de antemão acontece. Vocês lembram Gênesis capítulo 3, quando Deus diz: vocês podem comer do fruto de toda a árvore do jardim, mas não comam do fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal, do centro do jardim. E Deus assevera, dizendo: no dia em que dele comerdes, indubitavelmente vocês morrerão. Vocês morrerão. E aqui, amados, nós vamos entrar na terrível, medonha realidade do pecado, essa realidade tenebrosa, sinistra. O pecado trouxe aquilo que Deus havia predito, caso o homem desobedecesse a sua ordem: a morte entra no mundo. A morte entra no mundo. Mas aqui, vejam, não é só a morte, não é só a morte corporal como nós a conhecemos, é a morte eterna da alma. Existe essa terrível possibilidade de nós sermos condenados à morte eterna. É uma realidade. Então existe, nós sabemos pelas Escrituras e sabemos pelo ensinamento do magistério da igreja que existe a vida eterna, existe a morte eterna. É uma realidade, isso não é um postulado, não é uma elucubração, é uma revelação do próprio Senhor Jesus. Ele diz aqui, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Mas veja aqui que está o amor de Deus por nós. Deus, Ele olha para o homem que criou e Ele diz: nós precisamos criar um plano para salvar o homem. Nós estamos literalmente destinados a uma condenação eterna, todos nós, a uma separação eterna de Deus, a uma infelicidade eterna, a uma depressão eterna, a uma amargura eterna, por causa do pecado dos nossos primeiros pais. E aqui diz: com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que Ele deu seu Filho único. Olha o amor de Deus por nós, irmãos, que o que está em nós, o plano de Deus
O Senhor, Deus olha a situação do homem como as pessoas olhavam para por exemplo, os mineiros que estavam ali aprisionados numa mina. Diz: o que nós vamos fazer para resgatar a humanidade com vida? Aí reúne Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles fazem um colóquio entre eles e decidem: Jesus descerá à terra para dar a sua vida para a salvação dos homens. Jesus aceita esta missão do Pai. O Pai já o adverte de antemão tudo o que ele terá que passar para a salvação dos homens, porque está escrito que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. E Jesus diz: eis que venho fazer a tua vontade, é o que me agrada. O Senhor aceita, Jesus aceita o plano do Pai. E aí nós conhecemos bem a história. O anjo Gabriel vem e anuncia a Maria: eis que conceberás e darás à luz um menino, que será chamado Filho de Deus. O seu nome será Jesus, porque o nome Jesus significa Deus salva, Yeshua, Deus salva. E Maria diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E aqui que está a beleza. Maria, ela é parte do plano de Deus. Veja, nós temos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Dentro do plano da salvação, temos Maria, tem o anjo Gabriel, que anuncia Maria. Tudo é um plano. Correto? Tem José, que também precisou dar o seu sim. Está dentro do plano da salvação. Tem o Espírito Santo. Como se fará isso? O Espírito Santo descerá sobre ti. Correto? Maria concebe Jesus pelo poder do Espírito Santo, que é Deus. E aí Deus se faz homem. Deus se faz o quê? Homem. Olha, isso é algo... Os anjos não acreditam. Eles ficam abismados quando Jesus decide vir à Terra. Eles ficam simplesmente atônitos. Como é que Deus se faz um homem para salvar os homens? E para restituir ao homem o quê? A glória de Deus, da qual o pecado havia nos privado. Como está escrito lá em Romanos 3:23, todos pecaram e todos foram privados da glória de Deus. O Senhor Jesus então lhe desce, o homem no seu estado miserável, réu de morte, réu de um crime inafiançável, perdido, literalmente perdido, porque o pecado, olha só, o pecado foi uma ofensa contra Deus. Se eu ofendo aqui um de vocês, se eu ofendo aqui o Eleazar, correto? Nenhum de vocês vai poder me perdoar no lugar dele. Enquanto ele não me der o perdão, eu não serei justificado perante ele.
pecado foi uma ofensa contra Deus. Unicamente Deus poderia então perdoar o homem. Problema: o homem não tinha como ir até Deus. Então Deus, ele desce até o homem. Ele se faz homem para tomar o homem e levá-lo novamente à glória de Deus. Isso é o plano da salvação. Então Jesus é Deus. Irmãos, presta atenção nisso. Não sei se a gente se dá conta disso. Jesus é Deus que desce à terra. É algo muito, muito grande. Você já se deu conta disso? Quando Jesus caminhou entre nós aqui, era Deus caminhando. Quem é que está aqui no sacrário? É Deus, meus irmãos. É Deus. Olha o privilégio que você tem de estar aqui na presença de Deus vivo, adorando o Deus vivo e recebendo dele graças, torrentes de graças. E Deus então se faz homem, pensando no quê? Em dar ao homem aquilo que o pecado havia privado o homem. O que o pecado havia privado o homem? Da vida eterna. Da vida eterna. Porque o homem se tornou réu de morte. E aqui entra o amor de Deus. Entra o amor de Deus por nós. Por isso que para nós, queridos, não existe absolutamente nada mais importante do que a vida eterna. Não tem nada. Nós podemos perder qualquer coisa, mas se nós perdermos a vida eterna, nós perderemos absolutamente tudo. Nós seremos condenados à morte eterna. Por isso que o amor de Deus também, o plano da salvação, tem um outro personagem. Quem é esse outro personagem? Além de Deus Pai, além de Deus Filho, Deus Espírito Santo, além do anjo Gabriel, além de Nossa Senhora, de José, quem é o outro personagem? Sou eu, é você, correto? Eu também sou parte do plano de salvação. Porque da minha resposta a este amor, eu serei salvo ou eu serei condenado. Olha, existe uma infinidade de advertências na Bíblia sobre o céu e o inferno. Todos os profetas, eles falam sobre a promessa de Deus e falam também sobre o que acontece quando a pessoa deixa de se apoiar nas promessas de Deus. E o próprio Deus, olha, você estava na missa hoje? Ezequiel 18. Ezequiel 18 tem uma advertência aqui do próprio Deus. Isso aqui é muito sério, meus irmãos. Olha, Ezequiel 18 diz assim: assim, pois, casa de Israel,
aqui falando para mim, para você, né? É segundo o vosso próprio proceder que julgarei cada um de vós. Oráculo do Senhor Javé. E olha só, convertei-vos. O que é conversão? Sair do caminho do erro, do pecado, do vício, da incredulidade, da impiedade, da dureza de coração e retornar para o caminho da santidade, da obediência a Deus. Convertei-vos, renunciai a todas as vossas faltas. Renunciai o quê? A todas as vossas faltas. Que não haja mais em vós o mal que vos faça cair. Irmãos, quem é que fez cair Adão e Eva? Não foi o maligno? Não foi o coisa ruim? Não foi por causa da sedução da voz da serpente que os nossos primeiros pais caíram? Então, irmão, a sedução do diabo continua a mesma. Mas aqui está a advertência que não haja mais em vós o mal que vos faça cair. Repeli para longe de vós todas as vossas culpas, para criardes em vós um coração novo e um novo espírito. Por que haveríeis de morrer, israelitas? Então aqui Celso, imagina assim, eu fico me imaginando se o dia que eu morrer, eu for condenado, aí eu vou olhar a boca do inferno se abrir, o lago de fogo, e daí eu vou perguntar, mas como é que eu acabei aqui? O que aconteceu? Como é que foi esse processo que resultou na minha condenação? O que eu fiz? Que passos eu tomei? Que decisões eu tomei para acabar aqui no inferno? Você tem que se imaginar também nessa situação, irmãos. As pessoas que foram condenadas, o que aconteceu com elas? Que decisões tomaram? Que atitudes tomaram? Que comportamento, que mentalidade adotaram? Para acabarem lá no fogo do inferno. Por que haveríeis de morrer, israelitas? Por quê? Se te foi dada a salvação, se me foi dada a vida eterna, se me foi dado o quê? A vida eterna. Não sinto prazer com a morte de quem quer que seja. Oráculo do Senhor Javé, convertei-vos e vivereis. Irmãos, a conversão, ela é um esforço contínuo. O homem velho, a mulher velha, só morre na missa de sétimo dia. Viu? Você já foi num velório? Você já viu que o morto sempre tem um tercinho ali na mão? Já viu? Por que põe aquele tercinho? Porque a pessoa, se não tiver a mão amarrada, ela ainda pode, morto, ela pode pegar um celular ali para assistir um vídeo pornográfico. Ou roubar um dinheiro. A nossa carne, ela é terrível. O nosso homem carnal, não se submete à lei de Deus.
Nossa carne é rebelde, ela é terrivelmente rebelde. Nós estamos aqui na vigília, mas a nossa carne está dizendo o quê? Por que você não está lá assistindo novela, enchendo a cara, assistindo vídeo pornográfico, dormindo? Você poderia estar lá comendo churrasco? Não é assim que a carne fala? É ou não é? Poderia estar ali adulterando, toda espécie de pecado, se drogando. Essa é a nossa carne. Mas aí que entra, irmãos, a fé. Viu? Entra a fé. A fé, irmãos, no fim das contas, é submeter a nossa humana vontade à divina vontade. Nós temos aqui uma palavra, correto? Quem é o autor dessa palavra? Isso aqui é a palavra de Deus, certo? A Bíblia é uma carta de amor de Deus para nós. Mas é um amor sincero, que mostra o caminho da salvação, que adverte. Quem ama não corrige, adverte, previne. Mas eu preciso, pela fé, eu preciso dar o meu assentimento, a minha anuência, o meu sim a esta palavra. Eu preciso ser como Maria, eis aqui a serva do Senhor, né? Faça-se em mim, segundo a tua palavra, não segundo a minha carne, não segundo a voz do diabo. Interessante que o diabo não tem nenhuma criatividade, né? Ele continua com a mesma mentira. Sereis como deuses. Vocês serão felizes se vocês romperem com a igreja, romperem com a palavra. Vocês têm que tomar as rédeas da vida nas mãos de vocês. Esqueça esse Espírito Santo, esqueça os 10 mandamentos, esqueça a vigília, jejum, oração, castidade, esqueça isso. Honestidade, esqueça isso. Retidão, esqueça. Quem pode mais chora menos. Deixa de ser bobo. Aproveita, goza. Se precisar matar, mata. Se precisar pisar em cima dos outros, pisa. Se é para alcançar as tuas metas, faça o que tiver ao teu alcance. Mas a nossa fé, irmãos, ela nos diz que nós somos apenas pó e cinza, não é? Lembra da quarta-feira? Cinza, lembra-te que és pó e ao pó tu retornarás. A nossa fé nos lembra, irmãos, que se eu não tiver alguém para me ressuscitar dos mortos, eu estou perdido, eternamente perdido, eu serei condenado. Então, cuidado em quem você põe a tua fé, porque se eu não tiver alguém que me livre do poder da morte, eu estou perdido, a minha alma está perdida. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Amados, aqui que entra a nossa fé. Nós cremos em Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador. Jesus, Ele é o meu Salvador,
Ele é o teu Salvador, Ele é o nosso Salvador. Eu sou pecador necessitado de salvação. Correto? Nós somos pecadores porque pecamos ou pecamos porque somos pecadores? Nós pecamos porque somos pecadores. Eu preciso de salvação. Essa salvação está no sangue de Jesus, que derramou o seu sangue na cruz para me salvar. E eu preciso que o sangue de Jesus me lave, me purifique, me limpe, me torne justo diante dos olhos do Pai, me justifique. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Lá em Colossenses capítulo 2, está muito claro aqui. Colossenses 2, São Paulo aos Colossenses, diz assim, olha só, lá diz assim, mortos pelos vossos pecados, chamou-vos novamente à vida em companhia com Ele. E diz assim, foi Ele que perdoou o quê? Todos os nossos pecados. Todos. Está aqui, ó. Colossenses 2 fala assim, sepultados com Ele no batismo, com Ele também ressuscitastes por vossa fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos, mortos pelos vossos pecados e pela incircuncisão de vossa carne. Presta atenção nessa palavra aqui, chamou-vos, não está dizendo aqui que Ele arrastou você, que Ele obrigou você, que Ele pegou você pela garganta. Não, chamou-vos novamente, chamou-vos novamente à vida em companhia com Ele. É Ele que nos perdoou todos os pecados. Irmãos, todo pecado que você cometeu na vida e já você confessou, né? Hoje eu vi aqui muitas pessoas se confessando aqui, antes da missa. Todos esses pecados Jesus perdoou na cruz. E Ele viu você, teu pecado, o meu pecado lá na cruz. Ele sentiu a dor do meu pecado, do seu pecado lá na cruz. Por isso que fala aqui, Ele perdoou todos os pecados, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam. Nos condenavam ao quê? Havia um documento, Celso, réu de morte. Jesus pega esse documento e Ele encrava na cruz, e o que diz ali? Aboliu definitivamente ao encravá-lo na cruz. Espoliou os principados e potestades e os expôs ao ridículo, triunfando deles pela cruz. Olha aqui, olha o amor de Deus por nós, irmãos. Por isso que larga a mão dessa doutrina da reencarnação, viu? Nós não somos salvos pela reencarnação,
somos salvos pelo sangue de Jesus. A reencarnação diz que eu me salvo por sucessivas reencarnações, pago o karma de uma vida passada agora, e os karmas dessa vida eu pago depois até ser purificado. Não, Jesus, ele cancelou, aqui perdoou todos os nossos pecados. É óbvio, meus irmãos, que existe uma coisa chamada redenção, existe uma coisa chamada salvação. Quando Jesus morre, ele realiza a redenção do gênero humano. Ele paga, cancela a nossa culpa. E salvação é apropriação pela fé desta redenção. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Então a salvação não é automática. Embora o batismo é condição sine qua non, quem crer e for batizado será salvo, precisa o batismo para a nossa salvação, mas o batismo por si mesmo não nos salva, porque a pessoa ela pode ser batizada e viver uma vida de devassidão, de perversidade, de ateísmo prático, de rebelião, e se condenar. Mas pela fé eu me aproprio dessa redenção e passo da obediência do pecado à obediência a Jesus, a obediência da fé. Aqui, por isso que nós temos que ter uma clareza muito grande em relação ao amor de Deus e a minha resposta a este amor. Lembra que a gente leu ali? Chamou-vos novamente a vida. A resposta é minha, a resposta é sua. Ué? Não tem aquela... Jesus diz, olha, tinha 2 filhos. Pois vai trabalhar na minha vinha. O filho disse o quê? Vou. Mas depois, pipoca. Né? Não vai. E o outro diz, não vou. Mas depois ele muda de ideia e vai. Então é o chamado de Deus. Qual é a minha resposta? Qual é a sua resposta a esse chamado? Eu tenho que escolher. O Senhor diz, coloco diante de ti a água e o fogo, o bem e o mal, a morte e a vida, a bênção ou a maldição. Estende a mão para aquilo que tu queres. Aqui que está o desafio. Porque, irmãos, você já viu a vida eterna? Você já viu? Eu tenho Jesus como meu Senhor, correto? Eu tenho Jesus como meu Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor. Mas eu nunca vi Jesus, meus irmãos. Mas pela fé eu sei que Ele está vivo, que Ele deu a vida por mim, que Ele morreu pelos meus pecados. Eu nunca o vi. Mas pela fé eu o obedeço, eu o amo, eu o sirvo, eu o honro, eu o adoro, eu dou a minha vida por Ele. Jesus diz, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor a mim e do Evangelho, vai salvá-la. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Irmãos, olha o que diz aqui em Amós: buscai o bem e não o mal,
e vivereis. Viu? Buscai o bem e não o mal, e vivereis. Só que tem um problema. O diabo, ele sempre fica soprando nos nossos ouvidos o quê? Não troque o certo pelo duvidoso. E na cartilha do diabo, o que é o certo? É todo ganho, todo prazer ilícito, todo ganho ilícito, toda vantagem que a gente pode obter neste mundo, não importando se isso condena a nossa alma. O duvidoso na cartilha do diabo é a vida eterna, é a recompensa que Deus dá àqueles que se santificam. Não é verdade? E as pessoas estão dando ouvidos à voz do diabo. Estão dando como certo aquilo que condena a alma da pessoa, que é o pecado, é o vício, é a devassidão, é a perversão sexual, é as ideologias que existem por aí. E duvidam da palavra de Deus, duvidam da vida eterna, achando que a morte é o fim de tudo. Não é isso que pensam os homens? Lá no livro da sabedoria, o livro da sabedoria, ele é muito importante, viu? Todos os livros são importantes, mas ele é um dos livros assim que você tem que ler quase todo dia. A sabedoria, ela diz assim, olha, não procureis a morte por uma vida desregrada. Irmãos, a santidade, ela precisa ser programada, porque se você não tiver uma vida regrada, se eu tiver uma vida desregrada, eu estou nas mãos do diabo. Não é? Eu preciso programar o meu horário de oração, o meu horário de missa. Eu preciso programar com que frequência eu vou me confessar, qual é a leitura espiritual que eu vou fazer todo dia, quais retiros eu farei durante o ano, quais pregação eu vou. Então, por exemplo, eu acordo de manhã, me ajoelho, já rezo o Salmo 66, que eu sei de cor, já rezo creio, faço sinal da cruz, rezo o anjo da guarda, já me ajoelho ali na cama, acordo, me ajoelho, faço sinal da cruz, rezo o Salmo 66, o creio, o santo anjo da guarda, cumprimento Nossa Senhora ali no quadro, cumprimento São José. Aí, normalmente, claro, a gente vai para o banheiro, não é? Mas no banheiro eu já vou com um livro para ler, um trecho de um livro de espiritualidade, já fico lendo, certo? Depois você vai ao banheiro, você vai fazer um cafezinho, aí eu já abro, antes disso eu já faço a liturgia das horas, depois já assisto Dom Adair José Guimarães, né? A oração da manhã, enquanto estou fazendo café. E durante o dia também, tenho que fazer uma hora de adoração ao Santíssimo. Normalmente eu venho aqui na São Sebastião, eu tenho que rezar o terço, correto? E outras coisas que a gente faz, mas tudo tem que ser programado, regrado. Como? A Santa Missa, meu Deus, isso não se fala, né? Diária. O fim de semana, como é que você programa? Então veja, não procureis a morte por uma vida desregrada. Precisa ter o quê? Uma vida regrada. Programar a tua santidade. Deus não age no caos. Na teologia a gente aprende que a graça pressupõe a natureza. A graça de Deus, ela acontece numa natureza
que permite que a graça aconteça. Eu preciso cooperar com a graça de Deus. E aqui, não sejais o próprio artífice da vossa perda. Quem é o meu pior inimigo? É o diabo? Não, sou eu. Porque Deus não fará, e tampouco o diabo pode fazer algo na minha vida sem o meu consentimento. Correto? Não sejais o artífice da tua própria perda. Deus não é o autor da morte. Afinal de contas, Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Amém? Deus não é o autor da morte. Quem faz essa acusação é o diabo. A perdição dos vivos não lhe dá alegria alguma. Já pensou a tristeza de Deus, do coração de Jesus, quando uma alma é lançada no inferno? Deus, a perdição dos vivos não lhe dá alegria alguma. Ele criou tudo para a existência e as criaturas do mundo devem cooperar para a salvação, irmãos. Não é? Eu preciso cooperar. Nelas nenhum princípio é funesto e a morte não é rainha da terra, porque a justiça é imortal. O que é justiça? Aí vem a palavra justificação, vem a palavra justo, né? Os justos viverão eternamente. Os justos viverão o quê? Eternamente. E diz aqui, mas a morte, os ímpios chamam com gesto e a voz, crendo a amiga, consome-se de desejos. Por que os ímpios chamam a morte de amiga? Porque eles pensam assim, a morte é o fim de tudo, então vamos lá, vamos aproveitar. E aqui diz assim, olha, que a malícia dos ímpios os cega, eles desconhecem os segredos de Deus, não esperam que a santidade seja recompensada. Irmãos, você vive uma vida casta? Castidade é uma luta terrível, né? Porque Balneário aqui é a cidade dos pelados, né? Balneário Camboriú, todo mundo anda pelado, até dentro da igreja, na missa, então. É todo mundo pelado nas ruas aí. É a cidade dos pelados. Eu às vezes penso, tem muita gente que vai à missa achando que o padre é ginecologista. Né? Vão pelados na missa, é uma coisa assim que não dá para acreditar. Mas a Bíblia diz, irmãos, uma pessoa casta, e a castidade é uma luta terrível, nos dias de hoje, é terrível. É sexo para tudo que é canto. Você sai aqui, dentro da igreja é gente pelada, tudo que é outdoor é gente pelada, tudo que é anúncio é gente pelada, novela é gente pelada, filme é tudo gente pelada, é tudo que é... Se abriu a internet... Olha, é uma luta terrível hoje. Mas a Bíblia diz que não há peso para pesar o valor de uma alma casta. Uma alma casta. A castidade diz... Então, você sabe aquela balança que tem peso, né? Hoje é tudo eletrônico, mas lembra, né, da balança que tem o peso e o produto? Duas
bandejas, né? Então, se você colocar numa bandeja a castidade, não tem peso que pode superar o peso da castidade. Deus vai dar uma recompensa muito, muito, muito grande às almas castas, aqueles que lutam pela pureza. Deixa eu dizer uma coisa, tentação é uma coisa, todo mundo é tentado, viu? São Jerônimo, ele tinha terríveis tentações, traduziu a Bíblia, né, para o latim. Os santos tiveram terríveis tentações contra a pureza, mas veja, irmãos, eles venceram. Você também pode ser casto, puro, inocente, se você tomar as medidas para isso. E a Bíblia diz que Deus vai dar um lugar de escol para os castos. Sabe o que é escol? Já ouviu falar em escolta? O que é escolta? São os melhores soldados, os melhores, os mais treinados, os mais valentes, que fazem a escolta. Lugar de escol é um lugar de honra no céu, e Deus vai dar um lugar de honra muito grande aos que lutaram pela castidade. E tem até um ensinamento que eu escutei de um padre, que quando você vence uma grave tentação contra a pureza, isto é um ato que é maior, que é um ato que você é maior do que quando Adão e Eva cederam à tentação do diabo. Quando você vence uma tentação grave, você supera Adão e Eva que caíram na tentação do diabo. Não é lindo isso? Eu sempre digo, né? É muito fácil a gente vencer a tentação, não é? Quando não estamos sendo tentados, né? Tinha até um autor, o Oscar Wilde, escreveu aquele livro, O Retrato de Dorian Gray. Ele diz assim: posso resistir a tudo, menos a tentação. Ele era um sujeito que parece que se converteu no leito de morte. Parece. Mas quando você resiste à tentação, você vence aquilo que Adão e Eva não venceram. E você tem uma glória no céu muito grande, porque a Bíblia diz aqui, ó, eles não esperam que a santidade seja recompensada e não acreditam na glorificação das almas puras. Veja, Deus vai dar uma glória infinita às almas puras. Volto a dizer, não é o fato de ser tentado, é você vencer a tentação, é não consentir. Ora, Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. E os que pertencem ao demônio aprovarão. Não sabe por que o diabo ele tenta você de todo jeito? Porque ele inveja a glória que Deus tem reservada para você no paraíso. E é uma glória eterna. Pergunto para você, quanto dura a eternidade? Quanto? Não tem fim. E não acaba. E não tem fim e não acaba. E não acaba e não tem fim. E não tem fim e não acaba. Para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. E não acaba e não tem fim e não acaba e para sempre, para sempre, para sempre. E aqueles que viveram pela fé, que responderam ao amor de Deus, serão glorificados, serão divinizados. Serão o quê? Divinizados.
Isso é muito grande. Isso é muito grande. Irmãos, se Deus deu a vida por você, é por algo muito grande, não é por pouca coisa não. Irmão, pensa. Você daria todo o teu dinheiro por alguma coisa que não tem valor nenhum? Daria? Ah, claro que não. Mas se fosse algo muito, muito precioso, você não daria o teu dinheiro? Claro que daria. A Bíblia diz que nós somos comprados por um alto preço. Fomos comprados pelo sangue de Jesus. Para algo muito grande, irmãos. Para algo maravilhoso. A vida eterna. Já pensou o dia da sua morte? Que coisa maravilhosa. Não vai ser um dia lindo? Não estou dizendo aqui que vai ser lindo porque você não vai precisar mais pagar boleto, nem fazer mais dieta, nem aguentar mais político corrupto. Não. Vai ser lindo por aquilo que os teus olhos verão, por aquilo que você vai enxergar, ruas de ouro, mar de cristal, palácios. Não sabe o que, eu vou repetir aqui, o que é a eternidade? Eternidade é você conhecer a Deus sem jamais chegar a conhecê-lo por completo. Deus é tão grande, tão imenso, tão incognoscível, tão inefável, que nem mesmo uma eternidade é suficiente para você conhecê-lo. E esse conhecimento é um gozo tão grande que supera qualquer gozo, supera o gozo sexual, supera picanha, alho e óleo, supera tudo que você imaginar. E é um gozo eterno, irmão, um gozo sem fim. A Bíblia fala torrentes de delícias. Torrentes, não é só delícias, mas é torrente. Já viu uma chuva torrencial? Já viu? Então é torrentes de delícia. Eita! Irmãos, não perca mais tempo. Não perca mais tempo com aquilo que não vale a pena. Tem duas coisas que a gente vai se dar conta no dia que a gente morrer e nós estivermos diante de Deus. Primeiro, nós vamos descobrir de fato que Deus é veraz, que tudo aquilo que Ele fala, Ele cumpre fielmente. E segundo, nós vamos lamentar termos sido tão mesquinhos diante daquilo que Deus prometeu. Como eu fui mesquinho. E como nós somos mesquinhos, não somos? A gente serve a Deus, mas com reservas, precauções. A gente, igual gato em cima do telhado, a gente vai pisando, assim, né? Lentamente. A gente quer ter todas as garantias, todas as certezas, não é? Não é verdade? A gente não se lança. Por isso que as pessoas não pagam o dízimo, por exemplo. Que duvidam de Deus. Duvidam da promessa, da veracidade de Deus. Não é? Duvidam da veracidade de Deus. Aí Deus fala lá em Malaquias, né? Lá, fazei experiência e vereis se não derramo sobre vós bênçãos muito além do necessário, né? Falando sobre o dízimo. E a gente
duvida de Deus, né? Não, isso aí não é bem assim. Isso deve ser um erro de impressão da Bíblia, né? Não é bem assim. É a mesquinharia. O homem, a maioria dos homens são mesquinhos, especialmente os ricos. Os ricos são os mais mesquinhos. São os que mais podem e não fazem, os que mais têm as condições e não fazem nada. Ai de vós, ricos! Eu tenho muitas experiências dolorosas com os ricos, por causa da mesquinharia. Eu sou missionário em tempo integral, né? A gente vive de doações, não tem salário. Então a gente às vezes vai bater a porta de um rico, a gente só recebe desprezo. Eles não veem lucro nenhum, eles acham que a gente vai lá para se aproveitar, para enganar. Eu estou falando dos verdadeiros missionários, né? Não estou falando de charlatães. Enfim, né? Mas o fato, meus irmãos, é que o grande desafio da nossa vida é responder ao amor de Deus, é dar uma resposta à altura deste amor. Amor com amor se paga, né? E nós não somos nem escravos e nem mercenários. O escravo, ele vive num temor servil, serve a Deus por um temor servil. E o mercenário serve esperando receber algo em troca. E é uma tentação que todos nós temos, né? E a palavra de Deus diz, né, em Romanos capítulo 8, 32 em diante, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Todas as coisas. Você pode, no momento que nós nos abrimos ao amor de Deus, né? Você pode ter uma certeza que este amor, ele vai se manifestar em todas as áreas da sua vida. Deus é um Deus amoroso, não é um Deus que olha para você e diz assim, como é que eu vou atrapalhar a vida desse filho, como é que eu vou dificultar a vida dele, como é que eu vou humilhar ele, como é que eu vou botar uma pedra de tropeço. Não. Se ele não poupou o seu próprio filho, o que ele vai negar para você, irmãos? É óbvio que muitas vezes a gente tem que sofrer as demoras de Deus, não é? Mas a demora de Deus é um tempo de purificação. Deus, ele está nos libertando, ele nos leva muitas vezes ao deserto para que ali os ídolos caiam por terra. Tem muita idolatria no nosso coração que precisa cair por terra. Isso demora tempo muitas vezes. Mas Deus, ele só pensa em nos amar, só pensa em nos fazer o bem. Ele só deseja a nossa salvação, o nosso bem, a nossa felicidade. Jesus diz, eu vim, João 10:10, né, o ladrão vem senão para furtar, matar e destruir. Quando a gente dá ouvidos ao demônio e nos entregamos ao pecado, o que acampa à nossa volta? É a morte, é a destruição,
é tristeza, é amargura. Porque nós demos ouvidos ao pai da mentira, aquele que vem senão para furtar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E quero dizer uma coisa para você, irmão. Talvez você pense assim: eu já estraguei tudo, não tem mais jeito. Eu já acabei com tudo, já destruí a minha vida, destruí a minha empresa, destruí a minha família, destruí o meu sacerdócio, não tem mais jeito. Então, as pessoas costumam dizer assim, para quem está no inferno não custa dar um abraço no diabo, não é assim? Não é? Mas não é assim, irmãos. Para Deus não existe caso perdido. Você pode se erguer. Veja, Jesus uma vez encontrou uma mulher encurvada, e Jesus a endireitou no mesmo instante. Jesus colocou a mão nela e ela se endireitou no mesmo instante. Veja, quando você abraça a fé, volta para o Senhor, Ele te endireita tudo no mesmo instante. Ele não vai te condenar, Ele vai botar anel nos dedos, sandália nos pés, roupa nova, vai mandar fazer uma festa, porque se meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. Lá no livro de Miqueias, o demônio ele é exatamente isso. A pessoa se afasta do amor de Deus, vai para uma vida de pecado, se estrepa, e o diabo depois, ao invés de estender a mão, ele ainda pega a pessoa pelo cabelo e diz: ei, você é um caco sem vergonha, você não tem jeito, Deus não quer mais te ver, nem põe os pés mais na igreja, nem ouse lá no confessionário, porque o teu pecado não tem perdão. Esse é o pai da mentira, é o acusador, meu irmão. Deus pega você capacho do diabo e Ele faz você o quê? Ele lava você com o sangue de Jesus e transforma você em toalha de altar. Amém? Irmãos, não dê ouvidos às mentiras do diabo. O Senhor, Ele vem para salvar, não para condenar. Basta você voltar para o confessionário e o sangue de Jesus te lava de todo o pecado, meu irmão, de todo pecado. Olha o que diz lá em Efésios, capítulo 2. Eu vou contar aqui a história da tua vida. Sabia que eu conheço a história da sua vida? Está aqui, Está aqui em Efésios, capítulo 2. E a história da minha vida também. Olha, e vós outros, nós todos, estáveis mortos por vossas faltas, pelos pecados que cometestes outrora, seguindo o modo de viver deste mundo. Não é isso que a gente vivia no passado? O modo de viver deste mundo. O que é o modo de viver deste mundo? É o mundo do pecado, do vício, da farra, da bebedeira, da pornografia, do sexo, da fornicação, do adultério, da trapaça, das falsas doutrinas, do príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos rebeldes, o demônio mesmo. Também nós todos éramos deste número, quando outrora vivíamos nos desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da concupiscência. Éramos como os outros por natureza, verdadeiros objetos da ira divina. Misericórdia. Você imagina que em certas situações da sua vida, certos tempos, que se eu tivesse sido ceifado, morto, eu iria para o inferno? Não houve situações da nossa vida em que éramos objetos da ira divina? E se morrêssemos, iríamos para o inferno? Mas olha só,
mas Deus que é rico em misericórdia, irmãos. Deus que é rico em misericórdia. Eita, esse é o nosso Deus, rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou. Que amor? Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho único para nos salvar. Esse é o nosso Deus. Quando estávamos mortos em consequência dos nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo. E é por graça que fostes salvos. Amém? Irmãos, você vive como salvo? Você não é mais réu, você é salvo. Você é herdeiro da vida eterna, irmão. Amém? É por graças que fostes salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus com Cristo Jesus. Glória a Deus. Por isso que eu falei que o dia da sua morte, o dia da minha morte, vai ser o dia mais feliz, não é? Vai ter muita gente derramando lágrima de crocodilo, né, no teu caixão, outros chorando de saudade de verdade, mas você vai estar rindo lá no céu, meu Deus do céu. Aqui que está o amor de Deus, irmãos, né? Aqui que está o amor de Deus. E é o que São Paulo, ele prega aos romanos, para nós encerrarmos, lá em Romanos capítulo 5, diz assim: justificados, pois pela fé, temos a paz com Deus. Nós que éramos inimigos de Deus, justificados pela fé, temos o quê? A paz com Deus. Não é lindo isso, irmãos? E se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Temos a paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança de possuir um dia o quê? A Mega Sena? Não. Possuir um dia o quê? A glória de Deus. A glória de Deus. Por que diz assim? Mas eis aqui uma prova brilhante do amor de Deus por nós, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós. E é por esta razão, meus irmãos, que a palavra de Deus diz assim também: mortificai tudo aquilo que é terreno. Colossenses 3: mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno, a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria. Dessas coisas provém a ira de Deus sobre os descrentes. Vós vos despistes do homem velho com seus vícios e vos revestistes do novo, que se vai restaurando constantemente. Olha só isso aqui, irmãos: a imagem daquele que o criou, até atingir o perfeito conhecimento. Queridos, pensa, vocês mulheres, pensa nos vestidos que vocês vão usar lá no céu. Meu Deus do céu.
Pensa na pele que você vai ter. Vai ser aqui, ó, até atingir vai se restaurando a imagem daquele que o criou. Que nós somos destinados à glória de Deus, não ao inferno. Somos destinados à vida eterna. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem. O fato, irmãos, é que Deus nos chamou à vida. E eu preciso responder qual é a minha resposta a este amor. Santo Inácio de Loyola, olha só, grande Santo Inácio de Loyola, que teve um período da sua vida que, quando ele percebeu o pecado, ele chegou a ponto de querer tirar a própria vida, mas depois que ele se sentiu amado por Deus, perdoado, ele se perguntava: que fiz, que faço e que farei por ti, Senhor? Irmãos, eu pergunto para você, que grandes coisas você quer fazer pelo Senhor? O Senhor que abriu para você as portas da eternidade, que te deu a vida eterna. E a maior obra que você pode fazer é submeter a tua humana vontade à divina vontade do Senhor. Essa é a maior obra. A Bíblia diz assim: meu filho, Deus dizendo, dá-me o teu coração. Meu filho, dá-me, minha filha, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Enquanto nós vivermos, pode ter certeza, as tentações estarão sempre à nossa volta. O demônio sempre vai estar buzinando. Aproveita, aproveita, não deixa passar. Goza, ganha esse dinheiro ilícito, trapaceia. Meus irmãos, o Senhor vai continuamente, o Espírito Santo vai sempre nos chamando à santidade e sempre nos dizendo: persevera, Celso, persevera. E a voz do Espírito Santo sempre vai nos lembrar aquilo que está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Irmãos, a morte já está aí. Não acha que está muito demorado, não. Já está ali na esquina. O dia da tua morte, da minha morte. Ser fiel até a morte. Eu te darei a coroa da vida. Vale a pena, queridos? Vale a pena. Vale a pena. Aposta tudo, sem reservas, sem precauções. Não tenha medo de dar a tua vida pelo Evangelho. De investir o teu dinheiro no reino de Deus. Teus talentos, tuas lágrimas, teu suor, teu sangue, porque uma recompensa eterna está reservada para você. Infinitamente maior do que você pode imaginar, meus irmãos. Infinitamente maior do que você pode calcular.
Obrigado, Senhor. Nós queremos encerrar, Senhor, com essa palavra de São Paulo aos Gálatas. Quanto a mim, não pretendo jamais gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Que assim seja, Senhor. Que a nossa glória não está neste mundo, Senhor. Nós queremos dizer junto com Nossa Senhora, Jesus, eis aqui o servo do Senhor, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Te adoramos, Senhor. Derrama sobre nós o teu Espírito. Tu sabes, Senhor, do que somos feitos. Tu sabes precisamente porque, com exceção do pecado, Senhor, Tu conheces profundamente o homem, as suas propensões, a sua natureza, suas lutas. Derrama sobre nós o Teu Espírito, Senhor, para que nos dias que nos restam nesta vida, nos dias que nos separam da eternidade, Senhor, os dias que nos separam das portas da eternidade, Senhor, nós vivamos uma vida santa, pura, casta, reta, regrada, obediente. Senhor, nós renunciamos ao demônio agora, Jesus. Eu renuncio a Satanás, suas mentiras, suas trapaças, suas baixezas. Senhor, nós damos aqui o nosso sim total, irrestrito, incondicional à Tua vontade. Assim como Tu dobraste a Tua humana vontade, a vontade do Pai, a ponto de suar sangue, Jesus, nós também dobramos agora a nossa humana vontade, a Tua divina vontade, Senhor. Batiza-nos, Senhor, com Teu Espírito Santo. Nós entregamos as rédeas de nossas vidas, Senhor, nas mãos do Espírito Santo. E tudo aquilo que nos parece apetecível, agradável aos olhos, ao paladar, como fruto proibido, Senhor, nós sabemos que por trás disso está a morte. Mas, Senhor, Tu viestes para nos dar a vida eterna. E nós confessamos agora, Jesus, Tu és o Senhor. Tu és o Senhor da minha vida, da minha memória, da minha inteligência, da minha vontade, da minha liberdade. Tu és o dono da minha vida, Senhor. Tu me compraste por um alto preço e Tu abriste para mim, Jesus, para todos nós as portas da eternidade. Amado Jesus, nós Te adoramos, Te agradecemos, Senhor, por ter dado a vida por nós. Obrigado por nos ter perdoado quando éramos inimigos de Deus. Tu nos salvaste, Senhor. Tu nos resgatastes da morte. Obrigado, Pai eterno, por ter dado o Teu Filho único. Pai querido, obrigado, Pai, por ter dado o Teu Filho para nos salvar. Obrigado, Deus Espírito Santo. Obrigado, Maria, pelo Teu sim. Obrigado, São José. Obrigado, Anjo Gabriel. Obrigado, Senhor, pela Igreja, que nos dá o batismo, a Eucaristia, o perdão dos pecados, que nos dá a palavra, Senhor. Obrigado. Obrigado pela essa multidão, por esta nuvem de testemunhas, Senhor, os santos que nos precederam. Obrigado, Senhor. Toda honra, toda glória, toda adoração a Ti, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.